No capítulo número 42 do livro de Jó, diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? No meio do sofrimento do Jó, ele diz o seguinte: eu sei que Deus pode tudo, e nada do que ele decretar, e nada da sua vontade pode ser impedido. A sua vontade sempre vai ser executada em todos os momentos. Para ser soberano, Deus precisa estar acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus não pode olhar para cima de si, porque acima de si não existe nada, não existe ninguém. E Deus não pode olhar adiante de si, porque não existe ninguém diante de si. Não existe ninguém que ele possa olhar para se comparar. E Deus olha todo mundo de baixo. Então Deus contempla a sua criação, a sua criatura, sempre olhando para baixo. E quanto mais baixo o homem estiver, mais chances ele tem de ser enxergado por Deus. Ou melhor, de estar próximo de Deus. O local mais alto para o ser humano estar é diante dos pés de Cristo. É o local mais alto. A soberania não é o poder de Deus em si. Quero fazer uma distinção. O que é soberania? Como falamos que Deus é soberano, estamos a dizer que Deus, ele faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que deseja, conforme Jó declara que nada do que ele decretar, nada do que ele desejar fazer vai ser frustrado. Então, a soberania é o plano pelo qual ele governa tudo, todos, dos homens aos animais. E o poder é a ação que faz a soberania acontecer. Ou melhor, pela sua soberania, Deus decreta tudo. Tudo aconteça. Faça com que tudo aquilo que ele decretou aconteça. Para a gente não fazer uma confusão de soberania e poder. Todos os atributos de Deus agem ao redor da sua soberania, agem por causa da sua soberania. Deus, ele é soberano. Quando falamos que Deus é soberano, estamos a dizer que ele age soberanamente com amor, com santidade, com justiça e com bondade. Por isso é que a soberania de Deus não o torna um ser tirano. Não vamos confundir soberania e tirania. Porque Deus é santo. Sendo ele santo, só pode fazer o que é bom. Ele é bom, ele é santo. Então, Deus, ele não abandonou o universo. Falamos que Deus é soberano porque ele controla tudo. Às vezes nós olhamos para o universo e achamos que Deus criou o universo e abandonou o universo. E que tudo que acontece na Terra foi programado como uma máquina para acontecer. Não. Deus não abandonou o universo. Deus controla o universo. Deus controla absolutamente todas as nossas ações. Tudo que acontece, acontece porque Deus quer que aconteça. Se Deus não quisesse que acontecesse, nada aconteceria. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele fala porque por causa dele, ou melhor, porque nele nós vivemos, nos movemos e nós existimos. Todo o nosso movimento, todas as nossas ações, tudo o que nós pensamos é por causa de Deus. É porque ele permite que nós venhamos fazer isso. Então, a soberania de Deus, ele faz o que quer, ele faz como quer, ele faz com quem quer e no momento que ele quiser. Deus não é movido absolutamente por nada. Não há nada no homem que faça Deus se mover, nada. Deus se move pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu querer. Sendo ele Senhor de tudo e de todos, não está sujeito a fazer a vontade de ninguém. Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse: quando vocês orarem, não pedem para Deus fazer a vossa vontade, porque Ele não vai fazer. Deus não faz nenhuma vontade que não seja dele mesmo, porque Ele é soberano. Ele não faz a vontade do homem, mas todo homem faz a vontade dele, sendo ele crente ou não. O ser humano não precisa ser cristão para fazer a vontade de Deus. Todo mundo faz a vontade de Deus, todos, porque nele vivemos, porque nele existimos e nele nos movemos. Todos fazem essa vontade santa do Senhor. Antes de eu estudar sobre esses atributos de Deus, eu pensava que Deus, para agir na minha vida, Ele precisava da minha permissão. Isso é que nós pensamos, que Deus precisa ser soberano, ou melhor, que Deus só é soberano quando eu dou permissão para Ele ser soberano na minha vida. Mas isso é mentira. Se Deus precisa da nossa permissão para ser soberano, ou melhor, para agir, para fazer o que Ele quer conosco, então Ele não é soberano, porque Ele precisa da nossa permissão para agir, para fazer algo.
Vocês conseguem me entender? Então, ele é soberano porque não precisa do homem para nada. Não precisa da opinião do homem para nada. Ele usa o homem conforme ele quer. Ele governa todas as ações dos homens. Toda a célula que existe no corpo humano, ela é governada por Deus. A chuva que cai, ela é governada por Deus. E o salmista, no Salmo 147, no verso 8, ele diz que esse Deus cobre as nuvens dos céus. Ele prepara a chuva para a terra. E ele que faz brotar a relva, ele que faz brotar o solo, ele faz tudo acontecer. Tudo. Absolutamente tudo. Não há nada que foge do seu propósito. Cada célula do nosso corpo, cada átomo do nosso corpo, cada molécula, cada vento, esse vento que nós vemos aqui é governado por um Deus. Não é o acaso. Não existe acaso nesse universo que Deus criou. Não existe sorte nesse universo que Deus criou. No universo que Deus criou, Ele governa tudo e todos. Ele é soberano por causa disso. Não é nenhum insecto nesse universo, por mais insignificante que for ou que ele seja, que está fora do controle de Deus, que pode fazer algo que Deus não decretou. Nada. Porque se existisse algo nessa terra que estivesse fora do domínio de Deus, por mais insignificante que fosse aquilo, se não tivesse no domínio de Deus, no controle, Deus não seria o Senhor de tudo e de todos. Porque existiria algo que estava fora do seu domínio, que, por mais que for uma formiga, os vermes mais insignificantes, as bactérias do nosso corpo, tudo é governado por Deus. Absolutamente tudo. E se houvesse uma bactéria, um vírus, que não fosse governado pelo Senhor, então Ele não seria Senhor de tudo e de todos. Então, às vezes, nós lemos nas Escrituras que Deus é soberano, é Senhor de tudo e de todos, e nós não conseguimos olhar para esses detalhes pequenos. Às vezes chove, nós achamos que é por causa da natureza. Não. O salmista diz que é por causa de Deus. A sua vontade é a causa principal de todas as coisas acontecerem. Tudo que acontece, acontece por causa da sua vontade. Ele tem controle sobre tudo. Na semana passada a gente estudou sobre a providência divina. E nós vimos, no verso 30, Cristo disse que os fios de cabelo da nossa cabeça, todos eles estão contados pelo Senhor. Ele controla tudo. Quem conhece os fios de cabelo da sua própria cabeça? Quem consegue enumerar isso? Ninguém. Mas todos eles estão no domínio de Deus. É Deus que decreta que se ele vai crescer ou não. É Deus que governa tudo, em todos. Algo que está em nós não conseguimos perceber isso. Então, todos os que estão na terra, eu vou repetir, todos fazem a vontade de Deus. Ele destrói a vontade dos homens para fazer a dele. Ele faz a vontade dele destruindo a vontade dos homens, porque ele é soberano. Porque ele está acima de tudo. Ele não obriga ninguém a fazer a vontade dele, mas todos fazem a sua vontade. Ele opera no coração do homem. Que o homem faz a vontade dele, achando que está fazendo a sua própria vontade. Esse Deus, ele é soberano. E sem ele não conseguimos fazer nada. Jesus declarou o seguinte: porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Ele disse nada. Ele não disse as coisas grandes. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada, nem respirar. Você não pode nada sem Deus. Esse universo que ele criou, ele governa tudo. E às vezes nós temos dificuldade em entender que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse vírus que está no seu corpo, esse clima, esse som que está aí no nosso local de culto hoje, né? É a soberania de Deus. Eles estão aí justamente porque Deus quer que eles estejam aí. Se Deus não quisesse, Deus impediria. Imagina que, olha como é que é a soberania de Deus. Olha como é que é a providência de Deus. Deus nos trouxe aqui hoje e Ele trouxe uma senhora de 90 anos para estar aqui conosco, para ouvir a palavra dEle. E eu quero assistir, porque todas as quarta-feiras eu vou. Amém. 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 Graças a Deus por isso, irmã. E amém. Quando
Quando nós falamos da soberania de Deus, nós estamos a falar que Ele faz tudo o que lhe apraz. No Salmo 115, no verso 13, no verso 3 assim: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que deseja, faz tudo o que Ele quer, faz tudo o que Ele quer com o homem e conforme Ele quer. Ele sozinho faz do homem o que Ele próprio quer, porque Ele é soberano. O homem não tem direito de exigir nada em Deus, nada, absolutamente nada. E se ele recorrer a seus direitos, a única coisa que comete em direito depois que pecou é o inferno. E todos dependem dele para tudo, tudo. E se alguns homens creem nele e outros não creem, isso não rebaixa a sua glória absolutamente em nada. Porque tudo acontece conforme ele quer. E aqueles que não creem, nada baixam, nada reduzem. Porque ao estudar a palavra de Deus, você vai ver que Deus faz com a sua criatura aquilo que Ele bem quer. Ele endureceu o coração de Faraó, conforme está em Êxodo, no capítulo 14, no verso 8, mas abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, no capítulo 16, do livro de Atos, ele diz: o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem que Paulo pregava. A uma mulher ele abriu o coração, mas a outro homem ele endureceu, porque ele faz das suas criaturas aquilo que ele quiser, porque ele é soberano. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. Não é movido absolutamente por nada, nem por ninguém. Ele faz o homem com um propósito que só ele entende, um propósito misterioso. O que diremos sobre Provérbios? Que ele diz assim: o Senhor faz tudo com determinado fim, até o ímpio para o dia mau. E quem pode se levantar diante do Senhor e dizer: por que fazes assim? Quem pode se levantar e dizer que Ele agiu de forma injusta? Ninguém, porque Ele é o Senhor de tudo, de todos. O que diremos nós? A injustiça da parte de Deus, Ele usando a sua soberania de modo livre? Não, o apóstolo Paulo responde isso na carta aos Romanos, no capítulo 9, no verso 20. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Ele é oleiro. Ele como um oleiro, ele tem poder sobre o vaso, tem poder sobre tudo. E quando nós falamos que Deus governa tudo, eu falo que dos homens, aos vermes, aos insetos, à natureza, tudo. Ele controla tudo. E se ele não endurecesse o coração de Faraó, imagina como é que o povo dele sabe, como é que o povo de Israel podia conhecer o poder que ele tem. Ele endureceu o coração de Faraó justamente para mostrar a sua glória. Ele disse em Êxodo: eu me glorificarei em Faraó. Deus usa tudo para a sua glória. Pelo endurecimento do coração de Faraó, o que ele fez? Ele mostrou maravilhas no céu, enviou pragas, abriu o mar, justamente para isso, para mostrar ao seu povo que Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer. Às vezes, quando nós lemos sobre a soberania de Deus, nós não conseguimos entender que Deus, por ser soberano, Ele também é um ser absolutamente livre. Ele é livre nas suas escolhas. O que diremos nós ao se deparar com o texto de Romanos, no capítulo 9, no verso 13, que ele diz: olha, eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. Mas os homens têm dificuldade justamente para aceitar essa soberania de Deus. O mundo não crê nessa soberania, e os crentes, quando ouvem essa soberania de Deus, eles tentam defender, tentam ajudar Deus. Deus não teve nenhuma vergonha em expor isso nas Escrituras. Por isso eu não tenho nenhuma vergonha em expor isso em praça pública, porque esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho Todo-Poderoso. Não existe nada mais prazeroso, não existe nada mais confortante na vida do cristão do que saber que tudo que acontece nessa vida, na vida dele na terra, justamente acontece porque Deus quer que aconteça. Não existe nada mais prazeroso do que isso. Isso nos faz dormir em paz. Mas os homens odeiam essa liberdade de Deus, essa soberania de Deus. Simplesmente porque Ele é livre, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Tudo. E Ele faz. E quando nós falamos de liberdade, nós falamos de soberania. O homem não é livre. Só Deus é livre.
Ainda que você estiver fora de uma prisão, você não é livre de fazer o que você bem entender. Você só é livre à medida em que Deus proporciona. Somente Deus é livre, porque somente Deus pode fazer aquilo que Ele quer. Os homens fazem o que podem, né? Mas Deus não. Deus faz o que quer, porque Ele é soberano. E só acontece porque Deus quis que acontecesse. E se não quisesse, nada aconteceria. Seja para o bem e seja para o mal. Tudo acontece porque Ele quis. Se vocês forem estudar o livro de Lamentações, no profeta Jeremias, no capítulo número 3, no verso 38, diz assim: não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Não é? Não é pelas ordens do Altíssimo que sucedem tanto as bênçãos e as desgraças? Mas quando falamos da soberania de Deus, nós falamos, Deus não tem nada a ver com isso. Aconteceu uma coisa errada comigo, no local de culto, nós falamos, isso não tem nada a ver com Deus. Como se Deus não tivesse no controle de todas as coisas que acontecem. Como se Deus tivesse domínio apenas daquilo que é bom. Se Deus não tem domínio do mal, Ele não é o Todo-Poderoso, porque existe algo que está fora do seu domínio. E quando nós nos deparamos com o profeta Jeremias, no capítulo 3, no verso 37, ia dizer: quem é aquele que manda e assim aconteça, sem que o Senhor decreta? Ele diz, acaso pode acontecer algo sem que o Senhor tenha decretado que aconteça? Eu pergunto para vocês, pode acontecer algo? Não, mas toda vez que acontece algo de errado, nós falamos, não, isso não tem nada a ver com Deus. Pode acontecer algo que Deus não tenha decretado? Nada, absolutamente nada. Mas o homem tem dificuldade para aceitar isso, ele não tem dificuldade de entender isso, ele tem dificuldade de aceitar. Como pode isso? E nós queremos embelezar as coisas, queremos fazer de conta que Deus, Ele não domina tudo. E quando acontece as coisas boas na vida do cristão, ele diz graças a Deus. E quando acontece algo, o cristão fica doente e ele fala, aí não, né? Aí não. Deus não tem nada a ver com isso. Ou Deus está no domínio de todas as coisas, ou Ele não está. Ou Deus domina tudo, ou Ele não domina nada. Se Ele é todo poderoso e soberano, é justamente por isso. Porque Ele faz o que Ele quer, com quem quer, e como Ele quer, e onde Ele quer. Porque Ele é todo poderoso. Então, conforme Jeremias diz, não sai da boca do Altíssimo tanto bem como mal. Não sai da boca dele. Ou nós lemos a declaração do profeta Isaías, no capítulo número 45, no verso 7, diz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço paz e crio o mal. E eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Ele faz tudo. Então, quando acontece algo mal na vida do cristão, ele acha que Deus estava distraído quando aconteceu aquele mal. Ou como se Deus estivesse a dormir. Ou como se ele fala, isso não tem nada a ver com Deus. Como se Deus tivesse permissão na vida dele só para coisas boas. E nós queremos ajudar, queremos defender algo, queremos ocultar algo que Deus não teve desejo de ocultar. Isso é uma verdade maravilhosa. Deus controla tudo. Deus domina absolutamente tudo. Nós não temos o direito de defender Deus. Deus tem prazer de mostrar essas verdades porque é a verdade bíblica. Ele tem prazer de mostrar o seu poder. E quando nós lemos sobre Jó, viu na vida de Jó mortes, a família de Jó morreu, os filhos morreram, Jó perdeu tudo. Mas a esposa de Jó não entendia aquilo como se fosse a mão de Deus. E Jó, no capítulo número 2, no verso 10, ele disse assim que você fala como uma doida. Nós recebemos de Deus o bem e nós receberemos o mal. Jó olhou para sua mulher, que tentou, a mulher de Jó tentou passar uma imagem para Jó como se aquilo que veio na vida de Jó não provinha de Deus. E Jó olhou para ela e disse, você é uma doida. Tudo que acontece provém dele. Tudo.
Age como doido um homem que acha que o mal foge dos decretos de Deus. Age como doido aquele que acha que Deus não domina tudo. Todos os seus pensamentos são governados pelo Senhor. Tudo. Ele controla tudo. E Jó sabia isso. E Jó sabia. E Jó perguntou para as dele: se nós recebemos o bem do Senhor, por que o homem recebeu o mal com tristeza? Conforme Jeremias falou, não vem do Senhor todas as coisas? Será que pode acontecer algo sem que o Senhor tenha decretado? Pode, não. Mas toda vez que acontece algo, nós não pensamos nisso. Porque as pessoas têm dificuldade de entender isso. E elas se questionam sobre o mal. Se Deus é todo poderoso, por que o mal existe? Porque Ele não acaba com o mal. E nós achamos que Deus usa a nossa aritmética para resolver o problema do mal. Os homens fazem essas perguntas. E se Deus existe, por que Deus não acaba com o mal? Por que Deus não acaba com o mal se Ele tem poder sobre tudo? Olha o que acontece. Por que Deus não acaba logo com o mal? Os homens fazem essa pergunta porque são tolos. Porque se eles olhassem para os seus corações, a última coisa que eles queriam que Deus destruísse seria o mal. De onde provém o mal, senão do coração do homem? Então, quando o homem fala, Deus tem que destruir o mal, ele está dizendo, eu quero que Deus me mate, me destrua agora, porque o mal vem do coração do homem. Não são os bichos que criam guerras, não são os animais que roubam o povo, não, é o homem. Então nós olhamos para a vida e falamos, se Deus tem poder em tudo, por que Ele não destruiu o mal? E toda vez que falamos isso, nunca olhamos para o nosso coração. Nunca olhamos como se nós fôssemos maus. Se Deus tivesse que destruir o mal de imediato, todos nós estaríamos mortos. Todos nós. E não só. Se Deus tivesse que destruir o mal de imediato, que Ele vai fazer, isso é algo que Ele vai fazer, nós nem nasceríamos. Porque o próprio Deus diz, aí no livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 21, a imaginação do coração do homem má desde a sua meninice. Vamos supor que Deus resolveu matar o mal de imediato. Você nem sairia do ventre da sua mãe. Deus tinha que matar, porque nós fomos concebidos em pecado, em iniquidade nós crescemos. Porque o próprio Deus diz que a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. E quando eu falei que Deus, eu falei que Ele age harmoniosamente com todos os seus atributos. E Ele é misericordioso, Ele é soberano, Ele é bondoso. Ele vai destruir o mal, não apenas o mal, mas a fonte do mal. Quem é a fonte do mal? É um homem. E Deus não destruiu o mal, que é um homem, que Ele vai destruir por causa de alguns eleitos que Ele resolveu salvar na eternidade. E que Ele vai salvar no período do tempo, que Ele já salvou na eternidade e vai atrair para vir até Ele de uma forma que eles não vão poder existir. Então, Deus, Ele é todo poderoso e Ele também é todo bondoso. E Deus permite o mal é por motivos desconhecidos que nós não conhecemos. Por que Deus permitiu que nós experimentássemos o mal, por exemplo, no passado? Por que Deus permitiu que eu cometesse o pecado do passado? Isso não é algo que foge do propósito de Deus, não é algo que foge da sua soberania. Você experimentou o gosto do pecado no passado, para Ele te mostrar no presente que existe mais gosto nele do que tudo aquilo que você experimentou no passado, no pecado. Ele é o pão da vida e a maldade e tudo mal que acontece na terra é justamente para isso, para nos fazer valorizar a bondade de Deus. Por que nós falamos que Deus é bom? Porque nós conhecemos o mal. Se o mal não existisse, nós não saberíamos valorizar a bondade de Deus. Porque nós olhamos para Deus, dizemos que Ele é bom, porque comparamos com o mal. Pensa num Deus tão bom que resolveu salvar uma pessoa má como você. Isso faz do cristão valorizar a bondade de Deus. Isso é maravilhoso. No livro do Jonas Madureira, sobre a inteligência humilhada, ele vai falar sobre a existência do mal. E havia um filósofo que
que pintou um quadro, que fez uma ilustração, um cenário sobre Deus e o mal. Ele coloca as seguintes questões. Ou Deus deseja remover o mal e não é capaz, ou Ele é capaz e não deseja, ou ainda não deseja e não é capaz, ou então, tanto deseja quanto é capaz. E ele vai colocando várias possibilidades para resolver o problema do mal, para resolver esse problema. Se Deus é todo-poderoso, por que existe o mal? Se Deus é soberano, por que Ele não acaba com o mal? Ele vai falar assim, olha, se deseja acabar com o mal e não for capaz, deve ser um Deus fraco, o que não se pode dizer de Deus. Ele não é fraco. A Bíblia declara que Ele é o Deus forte. E se for capaz e não deseja, deve ser mal. O que também não pode se falar de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é bom. E Jesus declara que só Ele é bom. E se não deseja e não for capaz, deve ser tanto mal quanto impotente e fraco. E consequentemente não pode ser Deus. Porque Deus é forte, Ele é todo-poderoso, Ele não é fraco. Mas agora, se tanto deseja e quanto é capaz de acabar com o mal, diga-se que essa é a única possibilidade verdadeira. Porque Ele deseja acabar com o mal e Ele tem poder para fazer isso. E Ele vai fazer isso. Ele vai. E Deus não é movido por nada, absolutamente nada. E o mal, e quando nós falamos da soberania de Deus, o maior problema das pessoas é sobre o mal. Eu podia falar um monte de coisa aqui sobre a soberania de Deus, mas no fim de tudo você podia se questionar, mas e o mal? Mas e o mal? E nós olhamos para um homem que conhecia a soberania de Deus, que entendia a soberania de Deus. Se vocês forem ler o capítulo 1 do livro de Jó, que nós lemos para estudar hoje, e ele olha no versículo, você vai ler o capítulo 1, no verso 12, você vai ver que Satanás pediu permissão para Deus tocar na vida de Jó. Satanás tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. No capítulo 2, no verso 6, Satanás pediu uma permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Então, e quando esse mal veio na vida de Jó, e Jó não fala, eu vou amarrar os demônios, eu estou amarrado daqui, o capeta daqui, não. Jó olhou para a esposa dele e disse, o Senhor deu e o Senhor tirou. Porque aquele homem entendia que todas as coisas que acontecem porque Deus quer que aconteçam. Tudo está debaixo do seu domínio. E Jó não murmurou quando perdeu as coisas. Jó não tem nada que murmurar. Não tinha nada, que tudo que ele tinha pertencia a Deus. Você vai murmurar por perder algo que não é seu? Porque tudo que nós temos, recebemos de Deus. Tudo. E Ele usa desses bens que nós temos, desse ser que nós somos, como lhe apraz. Porque Ele é o oleiro e nós somos apenas barro, somos apenas vasos. Então, ao estudar a Bíblia e estudar a existência do mal, estudar a soberania de Deus, nós vamos ver que nem os demônios são livres para fazer o que eles bem quiserem. Nem os homens, nem os anjos, nem os demônios. Nesse universo que Deus criou, o único que é livre é Ele mesmo. Deus criou um universo que só Ele é livre. E que todos fazem o que Ele quer, porque Ele é soberano. E pensam comigo naquela cena daquele endemoniado. E Jesus expulsou os demônios disseram, olha, Senhor, nos ordena entrar nos porcos. Eles não podiam entrar nos porcos sem a permissão de Deus. Se para entrar nos porcos eles precisavam da permissão de Deus, imagina para tocar na vida de um cristão, de um filho de Deus. Se para os porcos, que eram os animais mais insignificantes, que pela lei, o povo judeu não podia ter contato com aquilo, eram os animais não bem vistos, eles precisavam da permissão de Deus para entrar nos porcos. Imagina ele tocar na vida do cristão. Isso, meus irmãos, isso é algo confortador. O puritano John Bunyan, ele dizia o seguinte, ele dizia que o que vai acontecer não é aquilo que os inimigos decretaram, planejaram contra nós. O que vai acontecer é aquilo que Deus decretar. Ele diz assim como nenhum inimigo pode trazer o sofrimento fora dos decretos de Deus, assim também ninguém pode
se salvar das mãos dos inimigos quando Deus determinou entregá-los para a sua glória. Ninguém pode se salvar se Deus não ter decretado que a pessoa se salve. Ninguém. Então Deus faz tudo para a sua glória. Então, e quando nós olhamos para Faraó, que Deus endureceu o coração dele para se glorificar, nós vamos entender que Deus, tudo que Deus faz, Ele faz visando a sua glória e o bem do seu povo. O apóstolo Paulo declara que todas as coisas que acontecem, tudo o que acontece, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O apóstolo Paulo não disse algumas coisas, ele disse tudo. Então, Faraó não quis glorificar a Deus, e Deus disse, eu vou me glorificar em Faraó para fazer o bem no meu povo. Isso é muito confortador, meus irmãos. Isso é confortador. Em tudo, né? E quando nós olhamos para a soberania de Deus, nós nos questionamos, e as mortes que acontecem, e os males que nos vêm, e essa epidemia do HIV, e tudo que acontece. Aí você fala, Deus não tem nada a ver com isso. E as mortes. Então você está querendo dizer para mim que Deus decreta a morte de todos, que todos só morrem porque Deus decretou? Será que pode acontecer algo sem que o Senhor tenha decretado? Não. Se a resposta for essa, então sim, é Deus que decreta tudo. E também você fala, e as crianças? Sim. Ou você acha que lá no dilúvio só tinha adulto? Ou você acha que em Sodoma só tinha adulto? Não. Isso é uma realidade que nós não podemos fugir. E nós devemos aceitar. Deus governa tudo. E quando acontece uma morte na vida do cristão, nós ficamos a chorar porque aquilo traz uma certa tristeza em nós, porque nós perdemos alguém que nós amamos e nós falamos assim, e isso não tem nada a ver com Deus. Nada, não tem nada a ver com Deus e não tem. E se Deus decretou a morte do filho dele, por que ele não decretaria a morte das demais pessoas? Por quê? E isso que o que vai trazer paz no nosso coração é entender duas coisas, que Deus faz tudo para a sua glória, pensando no seu povo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, continua fazendo hoje, é para beneficiar aqueles que Ele amam. Então, por nós não entender o modo de Deus agir, nós acabamos por pensar que Ele é um Deus injusto. Na verdade, meus irmãos, nós queríamos um Deus que não é um Deus livre. Nós queremos um Deus que não é livre. Então, quando Deus age do modo que Ele quer, nós queremos questionar. E Paulo diz, pode o vaso questionar o oleiro e perguntar, por que me fizeste assim? Nós queremos questionar Deus. E sempre isso vai acabar frustrando a nossa cabeça. Nós fomos criados para crer nesse Deus, para aceitar, para gozar dele, para se beneficiar de tudo aquilo que Ele faz, de tudo. Então, e nós queríamos que Deus pensasse igual a nós, mas Ele nunca vai pensar igual a nós. E nós acabamos por se decepcionar sempre. A Bíblia declara que os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. Então, quando acontece algo que não estava nos nossos planos, nós acabamos por se decepcionar. E nunca olhamos para aquilo e falamos, Deus fez aquilo que Ele queria fazer. E louvado seja Ele por isso. Nós acabamos por ficar tristes. E nunca pensamos que Ele faz tudo para cooperar para nosso bem. Nós acabamos por falar, Deus não podia agir desse modo. Nós não conseguimos entender os decretos de Deus. Não conseguimos aceitar que Ele é poderoso. E quando Ele age de forma misteriosa, os homens se enganam. E o que dizer daquela ação de Pedro? Em Mateus capítulo 16, no verso 23, e Jesus disse que era necessário que ele seja morto. Jesus disse, eu serei morto. Eu vou me entregar. E Pedro olhou para Cristo e disse, você precisa poupar a sua vida. Você precisa se guardar, foge, faça qualquer coisa. E Cristo olhou para ele e disse, arreda-te de mim, Satanás. Literalmente. Porque
E talvez nós somos como Pedro. Olhamos para os decretos de Deus, para a vontade de Deus e falamos isso não pode morrer e vamos ver isso como uma ação divina. Quem que é pendurado no madeiro e acha isso como um decreto de Deus? Numa época em que nós vivemos, que achamos que Deus só faz o bem, que Deus é responsável só por controlar o bem. Olhamos para a cruz de Cristo e falamos: Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem absolutamente nada. Olhamos para a cruz de Cristo, e nós achamos que o plano de Deus falhou. Pensamos que os homens pegaram Cristo de surpresa. Pensamos que Jesus Cristo era fraco por ser crucificado. Mas aqueles homens, ao crucificarem Cristo, eles não estavam fugindo em nada do decreto divino, em nada. Porque foi Pedro que incitou Jesus a guardar a sua vida. E Pedro disse: guarda-te, não vai para Jerusalém, não vai para você ser crucificado. E Cristo disse: arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás. Aqueles homens, eles não pegaram Cristo de surpresa, eles estavam a cumprir aquilo que o Pai determinou na eternidade. Eles não eram inocentes, mas culpados. Eles agiam de forma livre, mas essa liberdade só estava livre até onde Deus permitisse que fosse. Eles foram culpados por matarem um homem inocente, mas tudo aquilo, de todo o plano que eles tiveram, todo o plano bem traçado que eles tiveram, não fugiu do decreto divino. Nada fugiu. Porque Jó declara que eu sei que tudo podes, e nada do que tu decretas pode ser frustrado. Foi o texto que nós lemos. E nada. Eles não foram obrigados a fazer nada, mas não fugiam do decreto divino. Então, esse decreto divino, ele não obriga o homem a fazer nada, mas o homem não é livre. Ou ele só é livre até a medida em que Deus decretar que ele seja livre. A liberdade consiste em fazer o que Cristo ordena. E o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo número 21, capítulo 19, verso 21? O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é o Senhor. O homem pode fazer um monte de planos, e Judas com todo o seu plano, os romanos com todo o seu plano, bem traçado, não conseguiram fugir do plano divino. Todo o plano que eles tiveram não fugiu em nada do decreto divino. Porque o plano de Deus está acima de nosso. Será que pode acontecer algo sem que o Senhor tenha decretado? Nada. Não pode acontecer nada. Então, eu não me lembro quem, mas alguém disse que foi o pai que decretou a morte do filho, e não os romanos e os sacerdotes. Isso tudo pensando na sua glória e no seu povo, em salvar o seu povo. Então, e quando Pedro fez o seu sermão lá em Jerusalém, ele expôs essa verdade no povo. Ele diz assim, no capítulo 2, no verso 23 de Atos: este homem vos foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação dos homens perversos, o assassinaram, pregando-o na cruz. Pedro deixou claro na sua pregação em praça pública, dizendo: esse homem que vocês mataram na cruz, vocês mataram pelas vossas mãos, mas vocês só mataram porque isso foi decretado na eternidade, mas vocês foram culpados por isso. É uma verdade que Pedro expôs, e eu não tenho vergonha de expor isso, porque isso é confortante, meus irmãos, em saber que não existe imprevisto, não existe incidentes, não existe nada que aconteça que foge do seu decreto. Deus é bom, meus irmãos. Por Ele ser bom, Deus não pode fazer nada que é mal, absolutamente nada. Por isso que Ele usa seres maus com a sua maldade para fazer a sua vontade, para fazer o seu decreto. O que nós podemos dizer a respeito de Judas? E quando ele estava para trair Cristo, no momento da ceia, Cristo disse: olha, o que queres fazer, faz-o depressa. Tenha pressa em fazer, vai e faça. E Judas fez aquilo de forma livre, até onde Deus determinou. Não foi obrigado a nada, não foi forçado a nada. Eles foram livres, eu vou repetir, até onde Deus determinou. E essa liberdade não é apenas nos homens, mas na natureza. Ele impõe limites no oceano, ele impõe limites
na maldade dos homens, ele impõe limites em tudo e em todos. E ele não precisa da permissão de nada, ele impõe limites nessas ondas do mar, porque ele é o Senhor de todos. Os homens foram culpados por matar Jesus, mas não fugiram do decreto divino. E quem poderá fazer acontecer se o Senhor não tiver ordenado? É o que o Senhor não tiver decretado. Ou que quando nós olhamos para a história de José, aí no capítulo número 50 do livro de Gênesis, a Bíblia declara que os irmãos venderam José, fizeram mal, queriam matar José, e José sofreu muito. José foi levado sofreu muito, e Deus prosperou a vida de José. Aqueles irmãos acharam que estavam a fazer aquilo para frustrar os planos de Deus, porque José havia recebido uma revelação do seu pai, contou para os seus irmãos, e os irmãos tinham um plano de frustrar aquela revelação que ele recebeu de Deus. Então eles falaram: vamos vender ele como escravo. Mas José, depois do tempo passar, Deus abençoa a vida de José. Ele diz assim para os seus irmãos: vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus porém intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. O mal que os irmãos de José fizeram com José não fugiu do decreto de Deus. Ele declara nos seus irmãos: olha, vocês intentaram mal, vocês fizeram mal contra mim, mas o que importa não é o que vocês fizeram, mas o que Deus decretou. O que importa não é aquilo que vocês querem que aconteça, é o que Deus decretou. E Deus preservou a vida de José para preservar várias vidas. E a vossa maldade não fugiu do decreto divino. Esse Deus é bom e não pode fazer nada mal. E o C.S. Lewis, ele diz assim, ele tem uma frase dele muito boa, ele diz assim: todos iremos fazer a vontade de Deus, todos. Uns irão fazer a vontade de Deus como Judas, outros irão fazer como Pedro, mas todos iremos fazer o que ele decretou, todos nós. Então, ele decretou tudo. Ele permite o pecado, mas ele decreta que os eleitos sejam livres desse pecado. Ele decretou tudo. Ele não é o autor do pecado, mas o pecado não é algo que foge do seu poder, do seu domínio. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu repito para os irmãos, ele não é o autor do pecado, mas o pecado não é algo que foge do seu domínio. Ele é bom e o pecado é mau, mas de toda a maldade que o pecado tem, não faz com que fuja do domínio dele. Ele governa tudo e todos. Ele não é o autor do pecado, mas o pecado não foge de nada, não efetuando diretamente o pecado, mas permitindo isso, de modo que os homens que foram rebeldes com a sua lei sejam punidos por causa do pecado. Ele permite o mal, mas inclina o coração dos eleitos a fazer somente aquilo que é bom. Porque ele diz que lhes darei um novo coração para fazer aquilo que é bom, e não me cansarei de lhes fazer o bem. Ele permite tanto mal, tanta calamidade para mostrar ao seu povo que ele é bom e que eles podem depender dele em absolutamente tudo. Então, a liberdade de Deus faz os outros atributos brilharem, todos. Deus não é coagido por nada. Olha o que Daniel diz no capítulo número 4, no verso 35. Diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade, ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Ou por que fazes isso? Ele diz que todos os exércitos da terra são para ele como nada. Ninguém pode questionar, dizendo: por que fazes isso? Por quê? Ele faz isso porque ele é livre. Ele faz isso por causa do seu decreto, da sua vontade. Ele faz isso por causa do beneplácito da sua vontade. Porque ele faz com o homem aquilo que ele quer. Ele faz um homem com propósito diferente, com finalidade da sua glória. Conforme nós lemos em Provérbios, que Deus fez tudo para um determinado fim, até o ímpio para o dia mau. É o Senhor quem fez tudo e todas as coisas. Então, a sua liberdade, poder, a
sua liberdade faz com que todos nós venhamos conhecer o seu poder. Uns irão conhecer o poder do seu amor no céu, outros irão conhecer o poder da sua ira no inferno, mas a liberdade de Deus faz com que nós venhamos conhecer o poder que Ele tem. Todo mundo vai exaltar e glorificar o poder desse Deus. Todos. Uns vão desfrutar, vão clamar, vão adorar o seu amor. Todos vão invocar Deus no final de tudo. Uns irão invocar por misericórdia no inferno para serem livres, outros irão invocar bendizendo o seu nome no céu. Mas todos nós iremos bendizer, todos nós iremos invocar o nome do Senhor, porque toda língua vai confessar o nome do Senhor. Todos nós. Porque Ele nos criou para a sua glória. Qual a principal função do homem? Como foi criado? Para desfrutar de Deus, para gozá-lo, para contemplá-lo. Quem te criou? Então, só para nós analisarmos a liberdade de Deus. Quantas vezes nós desejamos que acontecesse algo? Quantas vezes você quis ser livre de algo que você não teve poder para ser? Quantas vezes você olhou para alguém e falou: eu quero que essa pessoa se converta? Porque o homem nada pode se do céu não lhe for dado. Sem mim nada podeis fazer. O homem não é livre. Se o homem fosse livre, o homem faria tudo aquilo que ele quer fazer. Mas o homem não pode. Porque o homem só pode fazer aquilo que ele tem poder para fazer, e ele só tem poder para o mal. Por isso que o homem faz poucas coisas. Quando nós ouvimos essa frase, eu fiz tudo o que eu pude fazer, a pessoa não fez nada, porque o homem não tem nada, absolutamente nada. Então, Deus é livre porque Ele não faz apenas aquilo que Ele pode, mas aquilo que Ele quer. Isso é liberdade. Eu vou repetir para vocês: só Deus é livre. Só. Então, e não há nada que possa olhar para Deus e questionar: por que fazes isso? E não há nada que Deus olhe e diz: isso eu não tenho poder para fazer. Não há nada. Ele tem poder para fazer tudo. Então, esse seu poder que domina os homens, que domina os anjos, que domina os demônios, Ele governa todas as coisas. As profundezas do mar diante de Deus são como águas muito baixas. O oceano, com toda a sua profundidade, é como coisa rasa para Ele. Esse Deus Todo-Poderoso, esse soberano Deus, Ele conhece o céu melhor que os anjos, conhece a terra melhor que os homens, conhece o inferno melhor que os demônios, Ele conhece as profundezas do mar melhor que os peixes. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Quem alimenta os peixes debaixo do mar, senão esse Deus? A providência dele cuida de tudo e de todos. Inclusive, a Bíblia declara que Ele é o Senhor de todos, até o Senhor do inferno. Não temeis aqueles que matam o corpo apenas, temeis aqueles que têm poder tanto para matar o corpo, para lançar no inferno também. Ele é o Senhor de tudo. Inclusive, João, no livro de Apocalipse, ele diz que esse Deus possui a chave do inferno. Ele possui a chave do inferno, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. A Ele pertence tudo. A Ele pertence tudo. Ele abriu o mar vermelho com uma facilidade, com a mesma que nós abrimos nossos olhos. Pensa num Deus assim. Você pode confiar num Deus assim. Ele é o teu Deus. E não apenas o teu Deus. Ele disse que Ele é o seu Pai. Nós estamos num universo totalmente seguro. Porque é seguro não por causa das nossas forças, mas por causa daquele que nos assegura, que é Deus. Nós estamos sempre seguros. Não importa a nossa questão de saúde, aquilo que nos aconteça, nós estamos na mão daquele que controla todas as coisas. Às vezes nós entregamos as coisas na mão de Deus, como a gente sempre falou, mas as coisas sempre estiveram nas suas mãos, sempre. Nós não entregamos nada na mão de Deus, sempre estiveram lá. Sempre estiveram lá. E Ele é soberano. Antes de entregarmos as coisas na mão dele, né? Elas já estavam lá. Não existe nada mais confortante do que isso, meus irmãos. Isso é muito confortante. Isso nos faz dormir em paz. E saber que Deus vai fazer tudo para a sua glória, visando no seu povo. Porque Ele diz que não me cansarei de lhes fazer o bem. E não apenas isso. Todas as coisas que eu fazer vai cooperar para o bem deles. Eles podem achar que é mal, mas tudo vai cooperar para o bem deles. Tem um monte de coisas más que nos acontece. Eu falo para você, isso acontece para o teu bem. Você nunca vai entender como, mas tudo que Deus faz é para o teu bem espiritual. Então, olha como é que esse Deus é bom. Ele mudou as nossas vontades de uma forma que nós achamos que as nossas vontades são nossas, mas dele. Esse desejo de orar, de ler a palavra, de ouvir o Evangelho, é Ele quem mudou em nós. E Ele nos faz pensar ainda que é nosso.
Porque o homem nada tem se do Senhor não lhe for nada. Nada, nada. Então, que a nossa declaração possa ser a declaração de Jó. O Senhor deu e o Senhor tirou. Foi o Senhor que deu tudo. Então, meus irmãos, eu queria que vocês meditassem o capítulo 8 do livro de Romanos, no capítulo 28, dizendo assim: que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, aqueles que foram chamados conforme o seu plano. Olha como é que é confortante isso, meus irmãos. Isso é muito confortante. Saber que tudo está no domínio de Deus. Cada bactéria, cada vírus, cada gota de sangue no teu corpo, tudo é controlado por Deus. Tudo é controlado por Deus. Tudo. Nesse mundo não existe imprevisto. Tudo que nós chamamos de imprevisto é o que foi previsto na eternidade e decretado por Ele. Tudo. Nós estamos seguros, meus irmãos. Nós estamos seguros, podemos dormir em paz, porque aquele que nos guarda não dorme. Eu vou terminar o meu sermão, porque eu passei da hora, vou ter que pregar num outro local, né? Graças a Deus, mas ainda tem algumas coisas para meditar com os irmãos, mas eu vou ter que ir, amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém?